Bom, pessoal, então nós vamos dar continuidade ao nosso curso, tratando agora da teoria das provas, né? Antes de mais nada, quero deixar claro que eu não vou e nem pretendo dar um curso sobre epistemologia da prova, matéria que não me afeta diretamente, obviamente, mas vou introduzir a teoria das provas no processo penal, que vai ser essencialmente dogmática, vai ser um curso essencialmente dogmático, mas vou introduzir trabalhando algumas questões fundamentais e também epistemológicas de maneira muito sucinta, apenas para dar, por assim dizer, uma fundamentação para a teoria a dogmática que tratarei logo em seguida. Então, a primeira coisa que me parece fundamental é a gente estabelecer essa discussão que vocês aí veem. Afinal, a prova ela é uma atividade cognitiva ou ela é uma atividade de reconstrução? Não é absolutamente nada simples, não tem nenhuma. Não é nada pacífico, então o que eu vou tratar aqui é estritamente controverso, porém, quero me colocar aqui, assumir uma posição, no sentido de que a prova no processo penal ela pretende reconstruir as alegações de fato que são colocadas, porque é muito importante o seguinte: a prova ela se destina a demonstrar as alegações de fatos que são feitas no processo e não necessariamente os fatos. Ao juiz não é possível, não é dado conhecer do fato, na medida em que para conhecer do fato ele deveria estar lá, presenciar o fato. Portanto, eu vou aqui deixar muito claro que as provas, na verdade, são compreendidas como instrumentos que pretendem reconstruir aquelas alegações para que o juiz então possa decidir a partir daquela reconstrução que para ele justifica as alegações de fatos que foram feitas ou não. É bem verdade que, como uma reconstrução que portanto, as provas elas podem até se aproximar do que de fato realmente aconteceu, não é? Ou seja, estabelecer sob o ponto de vista epistemológico o conceito de prova enquanto equivalente à realidade é até possível, mas é muito importante entender que o processo penal, enquanto um método epistemológico também, ele tem limitações naturais. Naturais no sentido da sua própria natureza. Porque, afinal, o processo, como nós já vimos anteriormente, ele instrumentaliza as garantias fundamentais. Não é? É por conta do processo que se pode afirmar que uma punição se faz legítima na medida em que o processo ele limita o exercício abusivo do poder. E o exercício abusivo do poder ele se manifesta de diversas maneiras, inclusive na violação de direitos fundamentais durante a produção da prova. Logo, um processo de garantias, um processo democrático fundado em garantias, ele é um processo que estabelece limites a, a, ao alcance da realidade, a chegar à realidade. Ou seja, o processo, enquanto um método epistemológico, de estabelecer a reconstrução daquelas alegações que são feitas e precisam, portanto, ser demonstradas, ele pressupõe que o conceito de verdade como equivalente à realidade, chamado de verdade como equivalência, ele sofre limitações. Não bastasse as limitações próprias, inclusive da filosofia do conhecimento, no sentido de que a verdade ela não pode ser, pelo menos numa posição muito clara que eu assumo da filosofia do conhecimento de não realista, ou pelo menos não estritamente realista, de que o conhecimento é mediado, o conhecimento da realidade é mediado pela consciência, no sentido de que todos nós, ao conhecer a realidade,
conhecemos através da nossa consciência, é importante estabelecer que no processo penal a situação ainda é mais interessante porque ele é mediado pela consciência, não apenas do juiz, mas ele é mediado pela consciência daquelas fontes de prova que normalmente, muitas vezes, boa parte, eu diria a maioria das vezes, são outras pessoas consideradas como testemunhas. Ou seja, a verdade no processo, ou seja, a verdade processual, ela é uma verdade que não equivale à realidade, ou pelo menos ela pode até ter como pretensão aproximar-se ao máximo da realidade, mas ela sofre limitações no sentido de garantir que os direitos fundamentais não sejam violados. Então, não se pode admitir, por exemplo, que um domicílio seja violado para instalar escutas, que uma comunicação telefônica seja violada para ser interceptada, e isso, obviamente, tudo isso configura uma espécie de limitação do alcance da realidade, de tal maneira que o processo, enquanto um método de reconstrução, ele é um método que se apresenta, digamos assim, a partir de limitações típicas, diria, da democracia. Portanto, enquanto um instrumento democrático, o processo não é um método sem limites, sem controle do abuso. E, portanto, a verdade processual não é a verdade real, porque a verdade processual ela se estabelece a partir dos limites que as garantias e os direitos individuais estabelecem. Agregue-se a isso, que é muito relevante, o fato de que o conhecimento das alegações de fatos no processo penal, elas se dão ainda por limitações de outra natureza. O juiz não é aquele que busca a realidade ou conhecer a realidade num processo de matriz acusatória. Isso seria próprio de um processo de matriz inquisitória, em que o juiz faria a gestão da prova e acumularia poderes instrutórios para descobrir o que aconteceu. Portanto, no processo penal, de uma matriz, né, trabalhando com a nossa matriz, aquilo que se pretende como matriz acusatória, são as partes que apresentam as provas, ou são as partes que propõem os instrumentos de reconstrução dos fatos. E como são as partes que apresentam os instrumentos de reconstrução dos fatos, naturalmente ela está limitada, essa reconstrução está limitada ao interesse que as partes têm em reconstruir as suas próprias alegações e não propriamente a realidade. Daí porque, num processo de matriz acusatória, de garantias, em que o juiz não pode perder a sua posição de imparcialidade, em que não é dado ao juiz substituir a atividade das partes, nós temos uma delimitação natural da reconstrução, que é uma reconstrução feita conforme o interesse das partes de demonstrar as suas alegações. Portanto, não é um método, o processo não é um método, não pode ser compreendido como um método epistemológico livre do conhecimento. Ele é limitado, né? E ele é limitado propositalmente, porque essa é a opção política que se faz. Enquanto se instrumentaliza garantias, o processo tem que ser um método limitado de reconstrução do conhecimento. Ademais, como um método democrático que a reconstrução é feita de maneira dialética, ou seja, as partes propõem, mas mesmo quem não propõe participa. É possível estabelecer, portanto, o contraditório como um método de conhecimento, um método dialético, aquela em que a produção da prova se faz com a participação efetiva e direta das duas partes em debate, não é? E, portanto, a gente tem aqui um sistema, vamos dizer assim, de provas, é importante entender, situado no âmbito de um método epistemológico limitado,
não é? Limitado pelas suas regras, limitado pelas garantias, limitado pelo respeito aos direitos fundamentais e limitado pelo próprio interesse de quem produz a prova, de quem propõe e produz a prova, de tal maneira que não parece ser suficiente e razoável trabalhar com a verdade enquanto equivalente com a realidade. Não é? Então, a verdade processual ela deve ser compreendida como o conceito adequado ao processo, porque ela, embora seja um método epistemológico de construção do conhecimento ou de reconstrução do conhecimento, ela está limitada, sob o ponto de vista político-criminal, pelo respeito às garantias e aos direitos fundamentais, pela delimitação da atividade do juiz a partir da ideia de imparcialidade que se sobrepõe à procura da realidade dos fatos e ao contraditório enquanto o método dialético de produção da informação no processo.